finds me in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Que a presença fiel e encorajadora de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, moradores do coração. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns sonhos. Eu tive um sonho cerca de 2 horas atrás, o que eu vou contar no final dessa mensagem. Mas temos vindo a recolher algumas visões e sonhos que foram enviados para nós, que eu acho que são muito relevantes e será muito útil e estimulante para todos nós que estamos à espera do arrebatamento. Ok. O primeiro sonho é de um de nossos ouvintes e começa assim. Que o amor doce de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Em nota rápida para que você saiba que 2 das grandes obras que o Senhor estava esperando está aqui agora. Eles são 2 filmes, Milagres do Céu e Deus Não Está Morto 2. Lembra-se de que você perguntou a Jesus se você vai ter tempo para terminar o pendrive e Jesus lhe disse, sim, eles vão estar em distribuição quando o arrebatamento acontecer? Bem, a qualquer momento eles estarão começando a ser distribuídos. E os filmes também. E agora uma nota sobre isso, gente. Essa semana eles estarão na Amazon para venda. Ainda essa semana. Eu não posso dizer exatamente quando. E quando eu digo venda, não quero dizer para o lucro. É sobre o transporte. Tivemos várias pessoas que pagaram por isso. Mas o Charity e o Pendrive Charity e o álbum The Charity estará na Amazon e no iTunes, o álbum, ainda essa semana. E ela continua aqui. Antes que sua mensagem saísse hoje, ontem à tarde, depois do trabalho, eu estava orando. Mas passei o meu tempo chorando por duvidar da palavra de Deus sobre o arrebatamento. Pessoal, e não é que todos estamos passando por isso? Continuando. E ele disse que iria levar semanas e não meses. Muitos de nós estávamos esperando sua vinda mais cedo. Eu estava dizendo isso a ele, como se eu fosse alguém que pudesse questionar suas decisões. Ele disse semanas e não meses, e tem sido quase 2 meses desde aquele dia que ele lhe disse isso. Então eu chorei em arrependimento. Então ele nos deu essa mensagem doce hoje. Bem, quase 2 meses não é 2 meses. Eu, Claire, escrevi isso a ela. E ela continua. E ele disse que foi aumentando o tempo em incrementos pequenos, até que tudo fosse distribuído. Temos ainda essa semana à frente de nós para eles saírem. As unidades e os álbuns do pendrive estão apenas a ser enviados para a Amazon agora. Então, quando eu tinha minha cabeça no travesseiro na noite passada, antes de fechar os olhos, perguntei-lhe sobre o arrebatamento. Será que eu vou? Ele me deu o mais magnífico sonho que eu nunca tive. Eu estava com meu marido e, de repente, meu corpo começou a tremer e, imediatamente, fui transportada em algum tipo de transporte. Em seguida, eu estava em um quarto com os meus pais que estão mortos. Em meu espírito, eu perguntei ao Senhor, é esse o arrebatamento? E ele respondeu, sim. Alguns segundos se passaram e minha filha, que não quer ouvir sobre o arrebatamento, mostrou-se no mesmo quarto. E ele disse, sim, é ela. Mais alguns segundos e um dos meus irmãos mostrou-se também. O outro nunca apareceu. E o Senhor disse, lembre-se, ele não acredita em mim como sendo o Filho de Deus. Ele se tornou um judeu. Então ele ficou para trás. Após mais alguns segundos, eu perguntei sobre o meu neto.
Ele tem 3 anos. E o Senhor respondeu: Você não ouve passos? E eu fiquei muito silenciosa e ouvi os passos. Quando ele entrou na sala, rapidamente, ele estava todo sujo e ele apenas se sacudiu, sabe como fazem os cães? E toda a sujeira tinha ido embora. Lá ele estava brincando com a avó e rindo com ela. Então eu perguntei sobre o meu filho. Fiquei sem resposta no início, mas ele respondeu depois. Ele também ficou para trás. O estranho é que ele prega o evangelho. Eu nunca o ouvi pregar porque ele vive em Porto Rico. Podemos usar FaceTime em nossos telefones, mas raramente acontece. Eu não sei que igreja ele vai. Ele nunca fala muito sobre isso. Quando eu disse a ele sobre as mensagens de Jesus através de você, Claire, sua resposta foi que essas mensagens não eram de Jesus. Você sabe como é. Não vou dizer muito para ele. Eu só oro até que o meu coração se parta. Sei que Jesus tem tudo sob controle agora. E então eu vi o meu marido na terra, andando com sua mãe depois disso. O Senhor é tão bom. Eu nunca tive um encontro com ele como você tem, mas dá-me sonhos em vez disso, muito esporadicamente. Quando acordei do sonho, eu estava dando graças ao Senhor. Eu acordei e meu marido estava rindo e brincando com o meu neto. Eu sou muito grata por esse sonho. Agora, pessoal, ela teve outro sonho em outubro de 2014, antes de sua viagem a Israel. E foi assim. Jesus mostrou-me uma guerra em Washington, D.C. No início eu pensei que estava em um castelo, mas agora eu sei que era a Casa Branca. À medida que o sonho estava acontecendo, uma estante aparecia e desaparecia, com os livros na mesma. Então o sonho continuou acontecendo. O general do exército estava invadindo a terra e tinha uma prancheta com tudo o que estava acontecendo por escrito. Enquanto a guerra estava acontecendo na nossa terra, o general estava me explicando por que tudo isso estava acontecendo. Claro, alguns sonhos do Senhor, ele não deixa você se lembrar de tudo, e dessa conversa eu não lembrei. Lembro-me depois de ver todas as destruições e bombardeio que se passava, que terminou em D.C. A Casa Branca ficou quase inexistente e eles estavam mudando as bandeiras de cima do telhado, da bandeira americana para uma bandeira preta. A estante manteve-se aparecendo, até que o Senhor me permitiu ler o título dos livros na prateleira. Tinha o livro da vida, o livro das lágrimas, o livro da recordação, o livro da verdade. Então eu ouvi a voz me dizendo: é hora de abri-los. E então eu acordei. Ok, pessoal? Aqui agora está um outro sonho de um outro ouvinte. Diz o seguinte: meu primeiro sonho começou em janeiro de 2015. Eu estava em um navio que atravessava o oceano muito rapidamente. Ele parou diante de uma estátua que era feia e preta. Eu disse ao anjo que estava ao meu lado à minha direita: isso não é a Estátua da Liberdade. Eu sei o que é. Então, eu vi ainda em toda aquela distância a verdadeira Estátua da Liberdade e disse: não é. Você vê? Essa é a verdadeira. Eu não tenho nenhuma ideia do que essa estátua feia é. O navio, em seguida, mudou sua direção para a frente, em grande velocidade, para uma cidade que estava completamente debaixo d'água. Percebi que esta era Nova York, e só alguns dos topos do edifício mais alto estavam à mostra. Em todas as janelas e no céu haviam milhares e milhares de pombas brancas.
Eu só queria fazer comentários sobre isso por um momento, pessoal. No início, eu pensei que poderia ser o símbolo das almas que perderam suas vidas. Mas quando estávamos no ministério em Colômbia, uma das profetas teve um sonho do grande terremoto e todos os edifícios foram nivelados. Eles estavam todos como escombros, tanto que você poderia dizer o que era. Exceto que havia nuvens de pombos empoleirados em lugares diferentes. Eles reconheceram as pombas e os pombos como tendo vivido lá nessa área. E é assim que eles sabiam que a área da cidade era através da identificação das aves. Então, se as aves perderem locais da cidade para se empoleirar, elas estariam pairando onde quer que houvesse um lugar para seus pés. Então eu não tenho certeza do que as pombas brancas significam. Em seguida, ela teve outro sonho em fevereiro e dizia assim: Eu vi um céu azul brilhante e luz branca que estava voando pelo ar. Primeiro pensei que parecia uma estrela cadente, e então eu disse a mim mesmo: Não, é um foguete de algum tipo. O sonho logo em seguida mudou-se para um foguete nuclear e tinha uma estrela vermelha. Eu reconheci que este era um símbolo da Rússia. O sonho mudou-se então rapidamente e eu estava assistindo televisão e na tela eu vi Obama falar, mas eu não ouvi o que ele estava dizendo. E um outro sonho que teve. Eu tive um sonho muito rápido de ouvir uma conversa. Eu ouvi o nome Miami e em seguida uma voz disse no meu ouvido direito: Agora você sabe. E este outro sonho estava em Nova York. Depois disso, eu estava no céu, olhando para baixo em uma ponte em Nova York novamente. Eu podia ver as pessoas fazendo suas coisas normais, se ocupando sobre o que eles faziam lá. De repente, a água se movia para trás e para cima, e em seguida jorrou direto sobre as pessoas. Eu fui então levado para uma loja em um lugar em Nova York. Eu estava olhando para fora da janela. Eu podia ver uma mulher de cabelos loiros e olhos azuis. Seu cabelo estava preso para trás. Ela estava empurrando um carrinho de bebê através de uma estrada movimentada. Eles costumam fazer isso em Nova York pelo caminho. Ela olhou diretamente para mim. De repente, ela olhou para a direita e o medo atravessou seu rosto. Eu comecei a gritar com ela: Fique em outro lugar, fique em outro lugar, fique num lugar alto, saia daí, não fique aí. Eu vi o mar de roda abaixo da sua rua, em sua direção. Por isso eu roguei por todas as mulheres. Bem, pessoal, sempre que você tem sonhos como esse, ore pelas pessoas que você vê. E aqui está um outro sonho. Está sobre o Mark, que diz: Vi 3 crianças brincando. Um menino entre as outras 2 crianças tinha cabelo castanho claro com olhos azuis. Ele foi puxado para longe deles e ficou na frente de alguns adultos. Um deles estava com um microchip na mão direita. Ele se virou para me encarar. Seus olhos se tornaram como se ele não tivesse alma, sem conexão com o mundo e as pessoas ao seu redor. As outras crianças continuaram a jogar, mas ele apenas ficou lá. E o outro sonho que ele teve, que diz: Eu estava em uma escola e vi nossos inimigos acenando suas armas para as crianças e professores. Eu vi um vestido como um muçulmano. Ele era jovem e estava segurando uma arma em sua mão direita. Ele estava empurrando as crianças das escolas cristãs para a esquerda e deixavam as crianças muçulmanas seguir em frente. O sonho em seguida mudou-se para ondas que eu via quebrando em uma praia. Peguei um jornal e vi a data.
Ele disse que inicialmente seria junho de 2015. A linha foi desenhada por essa data. Outra data foi escrita em 2016. Uau! Bem, todos nós sabemos, pessoal, que o Senhor nos deu uma mercê em junho. Então, isso é uma outra confirmação. Agora, esse outro sonho é de 7 de janeiro de 2016 e diz: Entrei na minha cozinha com meu marido. Eu podia ver o que estava vestindo. De repente comecei a brilhar. Virei-me para o meu marido e disse: Eu te amo. Eu então desapareci instantaneamente e vi minha roupa cair no chão, meu relógio bater no chão e fez um som conforme ele batia. Uau, isso é incrível! Então, no dia 8 de janeiro, ela viu uma manchete de um jornal que dizia Israel no cerco. Ela estava participando de uma festa em seu sonho. As pessoas estavam falando sobre algum acontecimento terrível no mundo. Olhei para o jornal sobre uma mesa. Nas manchetes diziam Estados Unidos em guerra. Eu vi uma foto de uma aeronave em exibição na página da frente, se movendo para baixo no norte dos Estados Unidos. O artigo passou por 3 a 6 páginas. Algumas mulheres estavam falando e dizendo: Como é terrível isso! E eu disse a elas: Isso não é algo que você precise se preocupar. Você precisa estar certo com Jesus, porque ele está vindo para levar seu povo. Então, eu sugiro que a partir de agora, a cada momento, dê a sua vida a Jesus, porque temos muito pouco tempo. Bem, ela tinha um pouco mais aqui, mas eu vou passar para o próximo ouvinte que teve alguns sonhos. Que diz assim: Cara Claire e equipe, lembro-me de quando você deu uma mensagem sobre como alguns de nós seremos deixados para trás para levar as pessoas a Cristo por escolha. Foi um acordo com Jesus que fizemos antes mesmo de nascer. Ele falou para mim, mas o que aconteceu depois confirmou totalmente. Poucos dias antes eu estava pedindo ao Senhor respostas para um monte de perguntas como esta. Você vai convencer minha família que o Halloween é do mal? Você vai me dizer se eu sou agradável para você? Então, na outra noite, o meu garoto de 7 anos tinha um pouco de febre e foi dormir por cerca de 5 a 10 minutos. Enquanto dormia, ele estava murmurando: Você sabe o que a cruz é? E eu respondi: Sim, eu sei. Ele repetiu: Você sabe o que a cruz é? E eu disse: Sim. Então ele disse: Você sabe o que a coroa é? Eu disse: Sim, eu sei. Então ele disse: Eles são a mesma coisa. Naquele momento eu sabia que algo estava acontecendo. Quem era que estava falando? Isso era uma coisa profunda. Então eu o acordei e no início ele estava grogue. Depois eu lhe perguntei com quem ele estava falando e ele disse: Jesus, mãe, todos não fazem isso? E aí eu disse: Não, meu filho. E perguntei-lhe um monte de coisas, é claro. Ele disse que Jesus tinha pregos em suas mãos e pés, e seus pés estavam também furados, e ele estava com lágrimas em seus olhos. Ele era bonito e brilhante. Perguntei-lhe o que Jesus tinha dito sobre mim. E ele disse: Sua mãe estará indo fazer algo incrível para mim algum dia. Então eu perguntei a ele sobre a minha filha adolescente, que não tem sido a mais amorosa esses dias. Ele respondeu: Jesus disse que todas as suas filhas e o seu amado marido serão grandes santos algum dia e vão morrer por Jesus. E assim foi a conversa entre o meu filho e eu. E que seus avós vão se tornar grandes santos por causa do meu marido e eu.
Jesus chorou quando ele mostrou-lhe o inferno, porque ele disse que ele odeia que as pessoas vão para lá. Ele também me disse que ele mostrou 2 cidades à beira-mar, Sodoma e Gomorra. Ele disse que, após os filhos de Deus estarem todos no céu, Deus irá enviar bolas de fogo à terra para matar todas as pessoas mais. E isso mostrou que Jesus estava triste porque tantas almas vão para o inferno. Claire, eu sempre tive um chamado para ser uma pregadora, mas até agora não há muitas portas que foram abertas. Bem, você sabe o quê? Muitas portas vão se abrir para você muito em breve. Muito, muito em breve. Oh, que o Senhor lhe dê coragem. É um futuro incrível. Bem, pessoal, nesse momento eu vou contar o sonho que eu tive. E foi da seguinte maneira. Ezequiel e eu estávamos em algum tipo de pequena reunião em uma sala de jantar, ao lado de uma igreja católica antiga. O padre estava aguardando vestimentas que são usadas para os seus serviços de oração e falando de um bispo. Tive a sensação de que eles estavam se preparando para um evento na igreja envolvendo outros sacerdotes. Mas nós estávamos do outro lado com um outro grupo de pessoas, algumas das quais tinham acabado de ser libertos da prisão. De alguma forma, eu entendi que um dos homens era um personagem que estava olhando muito asperamente e estava planejando roubar a igreja e à espera de seus amigos para se mostrar na porta. Era um bairro distante, pobre, com um parque de diversões não muito longe e um grande bairro de Trails Park. Saí com uma das mulheres para avisá-los que eu senti que ia haver um roubo naquela noite do ex-detento e seus amigos. Descemos um longo gramado e estávamos de pé na entrada da igreja, que envolvia um largo edifício, até uma colina. Abaixo de nós havia um oceano, mas como uma baía, porque eu podia ver a terra em ambos os lados. E um belo pôr do sol tinha acabado de desvanecer. Virei-me para o meu amigo e disse: "Que lugar bonito! Eu adoraria viver aqui." Quando eu disse isso, um flash de luz aconteceu cerca de 12 milhas de distância da costa. O flash expandiu um pouco, mas continuou subindo em uma coluna. Em seguida, uma parte bulbosa continuou subindo. E em seguida, uma outra parte bulbosa. E em seguida, expandiu-se em uma nuvem de cogumelo. A nuvem era relativamente pequena. Eu não ouvi o som, eu só vi a luz. Depois que nós estávamos lá, estupefatos, vimos pessoas que emergiam das águas da baía, um por um, chegando até a praia. Estava tão escuro que eu não poderia dizer se eles estavam vestindo roupas camufladas ou pretas, mas eu perguntei e olhei e peguei as características de um homem e eles eram coreanos. Estávamos sendo invadidos. Parecia que estávamos na Flórida, em uma enseada protegida, e que a explosão aconteceu à direita de nós, conforme foram com vista para a água. Poderíamos estar no norte de Miami, mas não foi uma explosão enorme pelo que eu vi, ou no oceano. O oceano não era aberto. Era mais como uma enseada no Golfo do México. E possivelmente nós havíamos voltado para Houston. Eu não sei. E apenas uma nota aqui. Tive esse sonho antes de a Coreia do Norte invadir os Estados Unidos e estar no sul, como Mississippi e Arkansas, e nesta área. Atiradores de elite estavam escondidos na floresta, e eles eram norte-coreanos. Antes de eu acordar, eu ouvi: eles vão estar comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Lucas, capítulo 17, versículo 27. E eu pensei: e sair da prisão e planejar seus próximos roubos também? Então,
eu acordei. Então eu perguntei ao Senhor: você tem alguma coisa a acrescentar a isso, Jesus? Então ele começou: eu odeio o dia em que isso vem. Com todo o meu coração, eu gostaria que houvesse uma maneira de evitar isso. Gostaria que as pessoas pudessem ser diferentes, mas por causa das orações e arrependimento de alguns, em relação à população total, há muitos que serão poupados dos sofrimentos tão comuns na guerra. Eu irei lentamente removendo muitas das zonas de piores sofrimentos, mas todo o país será afetado. O comércio vai parar. Haverá escassez de alimentos, escassez de água, doenças e pânico generalizado, e medo. O pobre vai sofrer terrivelmente porque não haverá nada sobrando para eles. Senhor, é isso que você queria falar comigo? Bem, deveria ser óbvio, ele disse. Eu ouço os murmúrios de todos os lados. Nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Eu estou dando-lhes essas advertências porque o tempo está muito próximo. Assim como você ficou chocada enquanto você estava olhando para fora sobre a água, assim será com toda essa nação. Estarão em choque enquanto suas tropas serão espalhadas por todo o mundo e serão incapazes de defender a sua própria terra. Isso também foi orquestrado para a morte da América. No entanto, se você tivesse dobrado os seus joelhos, América, e se arrependido por seu compatriota, o pior poderia ter sido evitado. Mas simplesmente não há justos o suficiente nesse país para reverter a maré do mal. E assim, isso vem. E esse é o fim dos sonhos e das mensagens.